Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula de Autodesk Revit. Pessoal, nessa videoaula eu vou ensinar a colocar a topografia, ok? Nesse nosso projeto. Se você quer executar o projeto começando pela topografia, é a melhor coisa que você faz em relação ao seu terreno, porque dali em diante você vai modelar a sua casa e não o terreno conforme a casa, é sempre ao contrário. E nesse nosso caso, por que eu fiz a casa então? Devido à didática, pessoal, simplesmente por didática, para ter um acompanhamento em relação às paredes, portas, e depois eu faço o item de topografia, beleza? Bom, existem dois métodos nessa videoaula, eu vou ensinar por pontos e não pelo processo de arquivo de AutoCAD. Na próxima videoaula eu vou ensinar como traz uma topografia do AutoCAD para dentro do Revit e aí nós criamos o 3D dessa minha topografia, beleza? Bom, primeira coisa, se você está trabalhando com o Revit 2013, com esse template, e você não tem aqui nas plantas de piso o componente chamado topografia ou propriamente dito terreno, que seria isso aqui, ok? O que você vai trabalhar? Com o seu item de 3D. Poxa, professor, mas eu não posso vir aqui, pavimento inferior e habilitar a topografia? Não, porque ele vai pedir para você ou colocar no terreno ou colocar no 3D. Você já vai entender o porquê disso. Primeira coisa, vamos tentar localizar o comando, ok? Que é aqui em cima, dentro da aba massa e terreno, ok? E aqui eu vou encontrar o ícone superfície topográfica. A partir desse ícone eu vou desenhar os meus itens em relação aos níveis. Se eu habilitar o comando aqui, olha só, ele vai me trazer um alerta. Essa sua vista ativa atual, os elementos topográficos não estão visíveis. É possível alterar as configurações de visibilidade no seu menu Vista, mas é recomendado editar a topografia em uma vista de terreno ou em uma vista 3D. Então ele mesmo direciona, ou você vai para o seu item de terreno, ok? Que no inglês é Site, ou você coloca no 3D. Perfeito? Eu vou fechar essa minha janela, eu vou cancelar o comando e agora sim eu vou para a aba correta. Plantas de piso, terreno, ok? Ele já traz aqui toda a minha parte de vista, como dizer assim, e agora sim, superfície topográfica. Beleza, ele não me deu nenhum alerta. Bom, notem que quando eu habilitei o comando, ele já trouxe para mim nas ferramentas colocar ponto, no inglês pick point, ok? Se eu sair clicando, ele já vai criar a minha topografia, mas com qual elevação? Notem que abaixo do menu Ribbon eu tenho aqui essa aba verde e dentro dessa aba verde eu tenho elevação, ok? Bom, a minha casa está referenciada ao nível 0, ou seja, se eu colocar elevação 0 aqui, essa minha topografia vai invadir todo o meu piso, ou seja, ele vai criar ali como se fosse uma sobreposição de material, vai ficar um pouco ruim. Então eu vou abaixar um pouco essa topografia para não invadir ali a garagem, a cozinha, a sala e assim por diante. Eu vou colocar aqui, menos 0,05, ou seja, 5 centímetros abaixo do meu nível 00. Posso colocar mais? Pode, sem nenhum problema. Bom, a partir desse ponto, o que eu faço? Eu vou utilizar o princípio da matemática, que para criar um plano eu preciso no mínimo 3 pontos. Então se eu clicar aqui nesse ponto do terreno, nesse ponto da fachada da casa, e quando eu clicar no terceiro ponto, que ele vai fazer a triangulação, ele já criou um primeiro plano, ou seja, uma primeira superfície em relação à topografia. Enquanto eu estiver clicando com esse ponto de menos 5 centímetros, ele vai criando toda a minha topografia em relação a essa casa, ok? Se você deseja aumentar ou colocar um desnível em relação a esse seu item, basta você alterar o seu item de elevação. Não é complexo, o problema é que esse processo de pontos acaba ficando impreciso. Então assim, ao mesmo tempo que você cria a topografia, você vai tendo que acertar aonde que está essa sua elevação. Por exemplo, agora eu vou colocar aqui uma elevação de 1 metro. Nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Notem que as curvas de nível, ou seja, ele já vai gerando para mim automaticamente. 2 metros agora, ele já executa
todos os pontos, criando essa minha topografia em aclive. Vou colocar aqui, ó, 5 metros na parte do fundo da minha casa. Vou voltar aqui em colocar os pontos e vou baixar para 3 metros. E aí você vai executando todos os itens, ok? Bom, todos os pontos finalizados, o que você faz? Você pode ainda movimentar ou editar os pontos. Por exemplo, se você clicar em um ponto existente, ele vai voltar aquela barra verde com a medida existente. Por exemplo, aqui, ó, menos 5 centímetros. Se você alterar, já altera esse ponto. Nesse caso, eu vou alterar esse ponto aqui na parte de baixo, que está com 3 metros. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 1 metro. Dou um Enter, o meu terreno acabou que se ajustando, ok? Para finalizar esse processo, essa criação de topografia, você clica aqui no botão verde, que é o concluir superfície. Feito isso, ele já vai gerar o meu item de topografia. Volto para o 3D e olha só o que acontece com o meu projeto. Topografia executada. Essa maneira é uma maneira rápida e prática de você colocar alguns pontos, ok? O que isso vai facilitar em relação ao seu projeto? Que você pode colocar vegetação, você vai poder colocar ali as elevações, ok? Assim por diante. Nessa aula, o que eu vou ensinar? Eu vou ensinar a criar um platô, que é uma superfície plana, e depois ajustar esse meu item em relação a essa visualização 3D. Então, a primeira coisa que eu vou executar é o platô. Primeiro, eu volto aqui para o terreno, ok? Vou habilitar aqui o meu item plataforma de construção. Ele vai executar como se fosse um piso, ok? E vai nivelar esse meu terreno em relação à topografia. Por exemplo, a plataforma de construção. Habilito o ícone. Ele vai trazer para mim aqui a janela desenhar. E aqui eu vou delimitar o que eu desejo. Por exemplo, o meu platô, ou seja, esse meu item em relação à minha superfície de topografia, ok? Vou fazer aqui um L. Perfeito, sem muitas dimensões. Se você desejar alterar as dimensões, basta clicar na linha e alterar as suas cotas. Assim como nós temos com paredes e outros objetos. Mas qual que é a altura desse meu piso? Notem que aqui no campo de propriedades ele trouxe, ó, a altura do deslocamento do nível. Ele está marcado como 0. Então, se essa minha topografia está com uma elevação, ele vai remover até chegar no nível 0. Agora, se eu quero que esse platô fique numa parte superior, por exemplo, a 2 metros do nível 0, eu altero a minha medida e agora vai ter um preenchimento, ou seja, um aterramento por baixo desse piso. E qual piso que vai ser aplicado? Dentro aqui das propriedades, eu posso alterar a minha camada construtiva. Por exemplo, plataforma 1. Se eu clicar no editar tipo, eu posso configurar um novo modelo, ok? Assim como nós configuramos pisos, criando camadas e outros componentes. Nesse caso, ele trouxe uma estrutura de 30 centímetros e caso você necessite criar camadas, é a mesma coisa que construção de piso, inserindo camadas e alterando as espessuras. Nesse caso, eu vou permanecer com os 30 centímetros, ok? Para finalizar, clico no meu concluir modo de edição e voa lá. O meu item de platô já está executado. Olhando na vista superior, não traz muito resultado, mas olhando no 3D, olha só o que acontece. Ele vai aterrar o material que estava faltando e o material que ele teria que remover, ele já faz a terraplanagem. Deixa eu mudar aqui o campo visual para cores consistentes, para vocês enxergarem um pouco melhor. Então, olha só. Esse aqui é o meu item de piso, ok? E tenho aqui a remoção de material. Professor, esse piso ele vai permanecer com um item de terra? Não, você pode trocar esse item. Por exemplo, clicando em cima do item de topografia, notem que ele trouxe aqui, ó, material. Basta clicar no por categoria, clico nesses 3 pontos que aparecem na frente da minha palavra e ele vai trazer a biblioteca do Revit para ser selecionado o material. Venho na biblioteca e procuro por grama. Se eu não me engano está como grass, ok? Site grass. Deixa eu ver se eu consigo achar ele no inglês aqui. Site, não trouxe nada. Ele não está ativo aqui na biblioteca, porém encontrei ele aqui embaixo, ó, diversos, grama. Eu vou aplicar ou adicionar ao documento esse item de grama, ok? Ele vai trazer aqui em cima agora na minha biblioteca principal e eu aplico o meu item de grama. Confirmo com OK
tenho meu item aplicado agora como material grama. Para finalizar o processo, notem que a casa fica meio que flutuando, né? E o terreno ele não faz ali o preenchimento do material na lateral. Então, para isso, pessoal, no meu campo de propriedades, descendo aqui a minha barra, eu vou encontrar um objeto que é caixa de corte. Pronto, habilito essa opção de caixa de corte. Notem que no contorno do desenho 3D vai aparecer como se fosse um caixotão, né? E como que ele funciona? Dando um clique numa das arestas, ele vai trazer diversas setas, tanto para a direita, para a esquerda, na parte superior e inferior. Então eu posso clicar numa das setas, arrastar no sentido da casa, e quando ele encontrar a minha parte de materiais, ou seja, a minha parte de terreno, ele vai cortar e ele vai fazer como se fosse um preenchimento com terra. Então notem que aonde ele encostou ali no material, ele já fez esse meu item topográfico. Você vai ter que acertar todas as superfícies desse cubo, tanto para a parte frontal do terreno, ok? Tanto lateral quanto a parte de trás da casa, senão não vai adiantar nada essa sua representação, ok? Para esconder esse cubo, como que eu faço? Finalizei todo o processo. Você pode clicar em cima do cubo, ok? E aqui em cima, no campo de vista, ocultar na vista. Ele não aparece mais. Poxa, professor, mas se eu voltar aqui ó, na caixa de corte e desabilitar, todo o recorte que você fez é eliminado, ok? Então, só para vocês perceberem, dou um giro aqui, ó, eu consigo enxergar exatamente como se fosse terra nessa minha lateral. Se eu voltar aqui ó, e desabilitar a caixa de corte, ele vai cancelar tudo que eu fiz e vai voltar ao padrão original. Então, para poder esconder, clica nesse meu caixote e ali em cima no campo de vista, só ocultar. Beleza? Outro problema que acontece também em relação à topografia é em relação ao corte. Por exemplo, aqui no meu corte, que está em relação à casa, notem que a representação, ele delimitou esse meu item a material. Bom, isso é relacionado ao Crop Region, que é o seguinte. Notem que aqui embaixo na barra de visualização eu tenho lá não recortar a vista, ok? E exibir região de recorte. Primeiro, eu vou clicar em exibir região de recorte. Ele traz um retângulo, ok? Delimitando esse meu item de material. Se eu desabilitar aqui, ó, não recortar a vista, ele vai cancelar esse meu processo, ok? E ele vai acabar aqui deixando toda a vista pronta, ok? Bom, mesmo você estando desligado com esse material, alguns casos, essa parte aqui de topografia, ela não vai aparecer por completo. Por exemplo, eu queria que esse terreno aparecesse um pouco mais para baixo. Ele delimitou a essa linha, a mais ou menos a uns 3 metros à minha vista. Aqui dentro de modelar terreno, eu tenho essa setinha, onde eu posso configurar a minha visualização. Dou um clique e notem que aqui, ó, material em corte. Eu tenho do lado nível da base do material. O que eu faço? Eu posso vir aqui e mudar. Por exemplo, colocar 5 metros. Quando eu aplico, notem que esse material vai preencher mais para baixo. Clico no aplicar, ele desceu 5 metros. Então é muito comum isso acontecer dentro do seu processo de corte. Ah, eu quero 6 metros. Preencho com menos 6 metros e aplico. Então você que vai delimitar essa sua altura de achura. Se você quiser também alterar a sua achura, tem aqui material em corte, terra. Posso clicar nesses 3 pontinhos e ele vai trazer para mim uma biblioteca com as opções possíveis. Somente como um teste, eu vou trazer aqui, ó, deixa eu ver se eu encontro um material aleatório aqui, ó. Metal Steel, padrão de corte. Aqui ele colocou ó, um padrão de corte para aço. Eu sei que não tem nada a ver em relação ao corte, mas eu vou colocar aço ali só para representar para vocês. Clico no botão aplicar e automaticamente ele já trocou a minha achura, o meu material que estava aplicado, ok? Se eu quiser confirmar, confirmo com ok, está tudo finalizado. Ok? Então não é simplesmente a minha região de recortar vista, o Crop Region. Eu posso também desabilitá-lo e configurar com a medida que eu necessito. Ok? Então,
Esse processo de topografia, ele é simples. Você vai criar o seu superfície topográfica, habilitar em relação a uma vista, que é o terreno ou site no inglês, ou colocar no seu 3D. Manualmente você vai clicar nos pontos e colocar as elevações, beleza? Na próxima aula, pessoal, eu vou retomar com esse comando de topografia, porque ele é um pouco extenso. Esse é um dos métodos mais fáceis. Tem com o item de AutoCAD, eu ainda vou ensinar a colocar componente do terreno, eu ainda vou ensinar a fazer pinturas em relação a essa superfície, ou seja, criar sub-regiões e depois fazer o detalhamento. Então é isso aí, pessoal. Se você assistiu essa aula e gostou, compartilha, favorita o vídeo, clica aí no gostei, deixa o seu comentário porque é muito importante e ajuda a divulgar a cada vez mais e mais esse material. Nós estamos começando a entrar na reta final da parte básica do Revit, que é o que? Levantamento de paredes, piso, topografia. Vamos começar a entrar um pouco mais na área avançada, ok? E eu espero que eu tenha ajudado todo mundo aí. Galera, eu quero deixar o meu forte abraço, muito obrigado a todos e fui!